Eu sou um dos principais defensores do Estado laico, como eu sempre repiso aqui. Mas existe, acho que também eu concordo com o Joel, porque a gente tem que separar. Uma coisa é ela professar a fé dela, né, lá naquele espaço, e ela pode professar a fé dela naquele espaço, trazer pessoas com as quais que ela concorda, é um espaço em que eles têm o direito de ocupar durante aquela quantidade de anos, apesar do marido dela querer estender indefinidamente essa quantidade de anos, mas ela tem esse direito de usar aquele espaço e pode usar para professar a fé dela. O grande problema, na verdade, é ela usar o espaço público e subverter a palavra de Deus, subverter, inclusive, a fé, utilizar a fé dela num espaço público com objetivo eleitoral. Né? Aí eu acho só que é o pó da rabiola, né? Aí é o fim da picada, né? Ou seja, o problema não é ela professar a fé dela em qualquer lugar que seja, o problema é ela usar um espaço público para, sob a justificativa de professar a fé, na verdade, tentar fazer mais um evento eleitoral de Jair Bolsonaro, reunindo lideranças, fortalecendo a campanha eleitoral do marido, usando para isso a justificativa religiosa. O Joel bem lembrou a Bíblia, a gente tem Mateus capítulo 24, versículo 24, que fala que porque surgirão falsos profetas e falsos cristos e farão grandes sinais e prodígios, né, que enganariam até os escolhidos, né? Então, esses grandes prodígios que são colocados, são feitos tanto pelo Jair Bolsonaro, são anunciados, quanto pela própria Michelle, tentando regimentar o voto evangélico, né? Na verdade, são vazios. São vazios porque, em todos esses momentos, você vai pegar 4 anos de governo, você não teve um apoio, né, para tentar resolver, melhorar a qualidade de vida da população mais pobre, da qual tem muitos evangélicos que fazem parte desse grupo, mas, bem pelo contrário, você teve só uma tentativa de reforçar o voto em Jair Bolsonaro. E agora, neste momento, o Jair percebe, né, ele percebe que precisa mais do que nunca desse voto mais pobre, ele não consegue, por enquanto, apresentar resultados, você vai ter, dia 9 de agosto, agora a liberação do Auxílio Brasil em R$600, pode ser que cause impacto, pode ser que não, enquanto isso ele vai fazendo o quê com os mais pobres? Despejando Deus. Deus que pediu encarecidamente, me tire fora disso, o que é de César, o que é de Deus, né? Apesar disso, ele enfia tudo isso como se ele fosse o bem numa luta contra o mal. Né? Infelizmente, é isso que a gente chega. E é triste de tudo isso é que a religião seja subvertida por aquele que se diz uma pessoa de Deus, mas, na verdade, se aproxima de práticas do outro lado. Então, tudo bem ela fazer isso, vocês dois concordam nesse ponto, que não tem nenhuma... As pessoas estão divididas aqui, falando que o Palácio do Planalto não é algo da primeira-dama ou do presidente, é o espaço público, não é a casa deles. Mas eu posso fazer mas só para completar... Eu já não ouvi dizer, mas o ponto, na verdade, não é ela fazer isso. É o seguinte, ela pode professar a fé dela no Palácio do Planalto. O que eu acho que ela não pode é utilizar a fé dela no Palácio do Planalto, utilizar o Palácio do Planalto para, numa justificativa de fé, né, fazer um ato de campanha. Se a gente for, na verdade, esse é o problema, é subverter o espaço para o ato de campanha usando a fé como justificativa. E para terminar, desculpa ter interrompido, tem um ponto que é o seguinte, vamos ser sinceros e vamos ser bem objetivos, eu lido isso, falo isso o tempo inteiro, gente, tem um crucifixo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Lá você vai assistir, tem um crucifixo grandão sorrindo para todo mundo, com todo respeito à fé das pessoas, mas que é um absurdo completo você ter num tribunal em que causas vão ser julgadas, em que decisões vão ser tomadas, que tem que ser decisões também laicas, você tem um crucifixo estampando, e a pessoa fala, é cultural. Bem, a escravidão era cultural, e nem por causa disso a gente não superou. Não significa deixar Deus de fora, significa ter espaços e momentos, né? Então, se a gente vai discutir que dentro do Palácio do Planalto ela não pode fazer um ato religioso, você também tem que discutir, e eu espero que o pessoal esteja discutindo, que temos que urgentemente tirar o crucifixo do STF.